fala para ele: Jonas, levanta e vai até a cidade de Nínive pregar contra ela. Deus mandou pregar contra ela, porque a malícia daquela cidade tem chegado até a mim. Jonas, ele não pensou duas vezes: eu não vou naquela cidade pregar para aquele povo, não, porque Deus vai estar irado com aquele povo. Talvez ele deve ter pensado: não é por mim que eles morram, Deus vai estar irado com ele, podem fazer com eles como foi com Sodoma e Gomorra. Mas a cidade de Nínive era mais diferente que essa cidade de Sodoma e Gomorra. Lá em Sodoma e Gomorra, Deus não mandou ninguém pregar para aquela cidade. E Nínive, Deus, ele queria ver o arrependimento daquele povo. Por isso ele mandou Jonas até aquela cidade para poder pregar para eles, porque Deus sabia que eles poderiam arrepender dos seus pecados. E ele resolveu mandar Jonas para lá. Mas Jonas, o que ele fez? Ele pagou a sua passagem no navio. Ele achou um navio que ia para Tarso. Ele pagou a sua passagem, desceu para o porão e ali ele foi dormir, não sabendo que Deus estava vigiando ele. Parece que Jonas não sabia que o homem não se esconde de Deus, mas ele desceu para o porão e ali ele foi dormir, aonde a Bíblia fala que ali ele estava em profundo sono, quando Deus mandou uma tempestade no mar. Aquela tempestade exatamente para despertar Jonas do seu erro, despertar Jonas da sua desobediência. Mas o navio estava balançando, quase afundado. E aquele povo começou a perder as coisas que estavam naquele navio, justamente por causa de Jonas. Jonas não estava nem aí, ele estava dormindo. E aquele povo começou a pegar tudo que tinha no navio, lançar no mar para ver se a coisa melhorava, mas piorava cada vez mais. O que eles fizeram? Eles desceram até o porão do navio. Quando chegam lá, acham Jonas dormindo. De repente eles despertam Jonas. Como pode dormir, homem? Dormente. O navio quase afundar, todo despedaçando, por causa, talvez por causa de você. Perguntou de onde ele era e falou que era hebreu. Que ele confessou que aquela tragédia que estava acontecendo no navio era por causa dele. Talvez é uma coragem que muitos não têm, de confessar o seu erro. Talvez pode ver as coisas acontecer tudo na pior, mas talvez ele não tenha coragem de confessar. São muito poucos que têm coragem de confessar, mas Jonas ele confessou. Falou: tudo que está acontecendo é por minha causa. O que eles fizeram? Eles lançaram sorte, não sei como foi, mas caiu Jonas. O que ele fez? Ele falou: me levanta e lança no mar. Assim que lançou ele no mar, o mar cessou, as coisas melhorou, o vento parou. E o que aconteceu? Veio um grande peixe, tragou Jonas e fundou com ele na profundeza do mar. Tudo isso por causa da desobediência. Ele foi pagar um grande preço no fundo do mar, dentro do ventre do peixe. Engraçado que Jonas ele ficou 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, e Jesus ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra.
como que pode acontecer, né? Tudo uma coisa igual com a outra. Mas Jonas, ele não aconteceu algo pior, porque Deus, ele é misericordioso, porque Deus, ele é amor. Ele não deixou que o pior acontecesse com Jonas. Talvez muitos estão por aí desobedecendo a Deus, porque sabem que Deus é amor, que Deus é misericordioso. Está por aí desobedecendo a Deus, não faz a vontade de Deus, porque Deus é amor. Ele pensa porque Deus ele é amor, mas a Bíblia diz que ele é fogo consumidor. E ele pensa, enquanto ele está aqui numa boa, fazendo o que quer, aproveitando do mundo, Deus não está fazendo nada com ele, não está punindo ele, porque hoje nós estamos na época da graça. Deus ele não está punindo ninguém como punia lá no Velho Testamento, na época da lei, porque lá era dente por dente e olho por olho. A alma que pecasse, essa morreria. Hoje não, hoje nós estamos na época da graça. O homem, ele pode pecar, ele pode fazer tudo errado, mas se ele arrepender lá na frente, Deus apaga os seus pecados e dá a ele o direito de salvação. Mas lá naquela época não. Lá se o homem desobedecesse a Deus, ele receberia o preço quase no mesmo instante. A gente vê que Saul, o rei, Deus mandou naquela cidade lá matar todo aquele povo. Ele não obedeceu a Deus, não fez o que Deus mandou. Aí o que aconteceu com ele? Deus rejeitou a ele e escolheu um outro melhor do que ele para poder fazer a obra. Ele chamou Jessé e mandou ungir Davi. Talvez aquele que ele mandou ungir fazia melhor do que ele. Talvez se o pastor mandar eu fazer a obra que eu querer fazer, Deus pode mandar um outro melhor do que eu. Se Deus mandar você para uma conta de uma congregação e falar assim, eu não vou lá não, porque eu não consigo, eu não sou capacitado para isso, Deus tem poder para capacitar para você fazer a obra. Se você realmente não querer ir, ele é muito. Deus ele tem poder para isso. Então Jonas, Deus não colocou outro no lugar dele para poder pregar a palavra lá. O que ele fez? Jonas lá, feito um peixe, que orou a Deus. Deus teve a misericórdia dele, fez aquele peixe lá na praia de Nínive, soltar Jonas lá na praia, lá dentro da cidade de Nínive. Ele não quis ir por conta própria, mas foi a força, que Deus queria que ele fosse, ele não quis ir. Então Deus fez o peixe levasse ele e jogasse lá. O que acontece? Ele começou a percorrer a cidade de Nínive pregando a palavra, e aquele povo todo começou a ouvir a palavra e a se arrepender. Mas ele não estava pregando uma palavra, talvez muitos pregam hoje. Ele estava pregando uma palavra de juízo para aquele povo. Mesmo assim, eles ouviram e começaram a arrepender dos seus pecados. E a Bíblia fala que todos, do menor ao maior, se vestiu de pano de saco, foi se jejuar. Todos se arrependeram com a palavra de Deus, com a palavra de Jonas, que a palavra que eles estavam pregando lá, que Deus ia subverter aquela cidade. E o povo tem medo, porque aquele povo não conhecia a Deus, não sabia
que era o bem e o que era o mal. E o Jonas começar a pregar a palavra de juízo para eles, ali eles começaram a arrepender, colocaram todos para jejuar, até os animais. O rei, quando soube, ele também fez a mesma coisa, ele foi, se arrependeu. E o que o Jonas fez? Ele não gostou daquilo que aconteceu. Ele pregou a palavra, mas não gostou. Ele queria que Deus matasse todo mundo. Talvez hoje nós vimos uma pessoa, por ele ser covarde, ladrão, estuprador, faz tudo de ruim. Talvez nós recebamos uma oportunidade de pregar para ele, nós falamos, não vou pregar para ele não, que ele tem que morrer porque ele não merece. Talvez essa era a ideia de nós. Aquele povo não merece ser salvo. Vou pregar a palavra, mas a minha vontade é que Deus cabe no mundo. E o que ele fez? Ele saiu da cidade, foi e assentou num lugar para poder se refrescar do sol, porque a Bíblia fala que o sol estava ferindo a cabeça dele, porque ele tinha pouco cabelo, né, como nós, né? Eu, por exemplo, né? Tem alguns aí que está começando, né, ficar meio calvo. O sol começou a ferir a cabeça dele, ele sentou no lugar para poder se descansar do sol. E Deus, com misericórdia dele, ele ainda fez crescer uma copeira dentro do sino de Jonas para poder fazer sombra sobre ele. E ali ele ficou tranquilo, né? Ali ele gostou. Muitos querem ficar na sombra, né? Não quer pregar a palavra, não quer fazer a obra de Deus, quer ficar no pão. O que aconteceu? Deus, você está muito tranquilo aí, vamos ver o que vai acontecer. Mandou um bicho lá, feriu aquela planta puxou, aí veio, né, o sol em cima dele, e ali foi a hora que ele se desgostou, que ele desejou a morte. E aí Deus repreendeu ele. Mas o Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Por que Deus fez essa pergunta para ele? Não precisava ele ficar tão irado, porque a desobediência que ele teve diante de Deus, Deus ainda teve a misericórdia dele ainda. Mas o homem, ele é mal agradecido, né? Talvez Deus derrama bênção sobre ele, na hora que Deus começa a provar ele, ele começa a reclamar. Isso é a tendência de muitos. Só quer bênção. Na hora da prova ele não quer, só quer bênção. Então que Deus provou ele, ali ele desejou a morte. Mas Deus não falou para ele que ia morrer. Deus só falou para ele: por que você agora deseja a morte? Se mandei você pregar a palavra para o povo que não sabia decidir qual era a mão direita e a mão esquerda, e você estava fugindo para Tarso. O que aconteceu? Todo aquele povo, ele foi, se arrependeu, e Deus teve a misericórdia daquele povo. Hoje Deus, ele tem a misericórdia de todos nós. Talvez nós pecamos, mas a palavra dele está lá: filhinhos, não pequei, mas se pecasse, tem um advogado do teu Pai para perdoar o nosso pecado. E muitos são convictos disso. Nós que somos já perdoados por Deus, nós temos que estar sempre vigilantes para que nós não venha pecar, mas estar sempre pedindo a Deus perdão. Se nós pecar sem nós saber, porque nós pecamos em todos os momentos, mas muitos deles ele peca assim, sabendo, querendo, ele peca de qualquer jeito.
mesmo ele não querendo pecar em pé, mas a misericórdia de Deus é grande. Deus, Ele mandou seu Filho ao mundo para perdoar o nosso pecado. Uma coisa que Deus não precisava fazer era mandar seu Filho ao mundo para poder perdoar o pecado do homem, derramar seu sangue por nossas causas. Uma coisa que nós não merecíamos, mas Deus, Ele, pela sua misericórdia, pelo seu amor, Ele enviou seu Filho para nos perdoar todo o nosso pecado. É isso que nós temos que agradecer a Deus, estar sempre agradecendo a Deus, porque a misericórdia de Deus é grande conosco, o amor de Deus é grande conosco. Se Ele enviou seu Filho ao mundo para perdoar o nosso pecado, nós temos que agradecer por isso. Porque antes nós não tínhamos a chance nenhuma de salvação. Lá no Velho Testamento mostra que nós não teríamos a chance de salvação. Porque quando Ele enviou seu Filho, Ele enviou para todo Israel. A nossa sorte é que eles rejeitaram a Jesus. Se eles não rejeitassem Jesus, eles escolhessem a Ele, talvez nós hoje era nós que estávamos sofrendo, né? Nós não tínhamos direito de salvação. Mas por eles rejeitarem Jesus, né? Nós gentios recebeu a Jesus, né? Por isso nós temos o direito de salvação. E às vezes Ele quer que nós fazemos a obra, Ele quer que nós pregamos a palavra e talvez nós não queremos pregar. Quando nós aceitamos Jesus, nós pensamos, eu estou aceitando Jesus só para me ficar livre da condenação. Vou ficar quietinho, meu plano. Mas cada um que Ele chama é para buscar mais um lá fora. Cada um que Ele salva, para que Ele buscar mais um. Porque todo aquele que Ele salva é para pregar. Porque a palavra de Deus ela não tem quantidade de ser pregada. Todas as vezes que nós pregamos a palavra de Deus, não tem quantidade. Podemos pregar tempo. A própria palavra fala que nós temos que pregar a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo quer dizer, às vezes nós estamos trabalhando, nós precisamos parar para poder pregar a palavra. Se tem alguém perto de nós que não é crente, não conhece a palavra, nós podemos pregar para ele ali, sem algumas pessoas querer se interferir. Porque no serviço, se alguém parar para poder pregar a palavra, alguém já chega para poder falar alguma coisa. Mas trabalhando nós podemos pregar a palavra. Pregar a palavra a tempo e fora de tempo. E talvez nós não estamos fazendo isso. Talvez nós estamos pecando por isso. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, nos desperta para isso. Para que nós não venhamos pagar o preço. Muitos que estão pecando por aí, talvez pensando que naquele dia vai ter uma chance. A chance que é hoje, antes que o fogo de vida dele seja cortado. Talvez ele pense, eu não conheço a palavra de Deus, eu vou ficar um tempo. Daqui a um tempo eu aceito Jesus. Talvez esse tempo não venha. Ele pode fechar os olhos, dar uma hora, dar um dia, e a chance dele passou. No dia do juízo, não tem mais para ninguém. Aquele que foi salvo, foi salvo. Aquele que foi perdido, foi perdido. Não tem como reverter a situação. Aquele que não teve o direito de salvação não vai ter mesmo. Só vai para o descanso eterno aquele salvo que está na presença de Jesus hoje, agora. Aquele que clama pela palavra de Deus, aquele que clama por Deus agora, hoje. Mas aquele que está no pecado, ele partir para a eternidade sem consertar com Deus, ele não tem mais chance. Todos têm chance, seja ele do jeito que for. Se arrependeu dos seus pecados,
passava aquele vídeo, talvez muitos viram, o pastor Trovão, que falou que subiu numa favela do Rio. Quando chega lá, ele encontra o chefe da favela com a escopeta na mão, escopeta na mão. Quando ele subiu, esse chefe pediu oração. Aí ele já aproveitou, já deu uma palavra para ele. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o Filho do Gênero para tudo que ele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí aquele chefe, segundo ele, em livro de 50, já pediu oração. Quando ele foi orar para ele, ele falou para ele: se verdadeiramente o Pai se libertar, verdadeiramente serei livre. E naquela hora que ele aceitou Jesus. Então você tem coragem. É só colocar a vida na mão de Deus. Engraçado, quando ele partilha que Deus ele faz aquilo que nós não fazemos, ele faz. Nós fazemos o possível e o impossível fica para ele. Porque talvez nós achamos que um traficante é impossível salvar. Não é impossível, é possível. É só pregar com amor e talvez ele salve a sua vida. Tem direito de salvação. Não só nós que estamos aqui que temos direito de salvação. O traficante, o bandido, o estuprador, todos têm o direito de salvação. É só ir arrepender. Arrepender dos seus pecados. Já está lavado pelo sangue de Jesus. E no dia do juízo, ele será para entrar nas mansões celestiais. Que Deus abençoe essa palavra em cada um. Eu agradeço a oportunidade de nome de Jesus. Este ano, quantas vidas eu tenho trazido a Cristo? Ovelha gera ovelha. É interessante que naquele dia, quando o Senhor falar para nós, representa as suas mãos, o que Ele vai poder estar vendo nas suas mãos? Almas que você resgatou, pessoas que você trouxe a Cristo. Pense nisso. Responda para você mesmo nesta noite. Queridos, nós estamos chegando ao final. Eu quero estar dando aqui os avisos. Prossegue aí, programação, amanhã, 7h30 da manhã. Nós temos oração aqui. Todos são convidados a participar. Glória a Deus. Se você estiver de folga, se você estiver com compromisso na parte da manhã, venha orar ao Senhor. Sexta-feira, reunião de obreiros. Eu peço a todos os obreiros, não falte. Estaremos aqui tratando de assuntos de interesse à obra do Senhor. Sábado está vago. Domingo nós temos a escola bíblica dominical. Esta lição, irmãos, é uma lição abençoada. Pensa por escatologia. Se você quer aprender sobre os acontecimentos do futuro, em relação à igreja, em relação a Israel, venha para a escola bíblica dominical. Na parte da manhã vai estar a professora, a pastora Claudelina, e nós teremos o culto às 19 horas, o culto dos jovens. Vai estar na direção de Diácono Rogério, e
foi voluntário para estar trazendo a palavra. Então, irmãos, vamos prestigiar aí com a nossa presença o trabalho dos jovens. Ore e divulgue. Lembrete bíblico nos diz assim: com o que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Salmo 119, verso 9. Quem é jovem aqui, levanta a mão. Eu sou jovem. Aí, pastor. Glória a Deus. Então, esse versículo é para os jovens, mas é para todos. Como nós podemos purificar o nosso caminho? Observando a palavra do Senhor. Mesmo? Coloque de pé, irmãos, nós vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, depois que nós orarmos, agradecendo a Deus, o pastor Zé Miller quer começar os diáconos, os cooperadores, aquelas pessoas que têm desejo de estar colaborando, ajudando a obra do Senhor, tem desejo de estar fazendo isso. Aí os irmãos esperam um pouquinho, pastor. Glória a Deus. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Glória a Deus. Tenha ali sobre a mesa algumas fotografias, algumas chaves.